Meus queridos irmãos, nesse momento nós vamos meditar na palavra de Deus. Peço aos irmãos que já localizem, nós temos que falar assim, localizem o profeta Abacuque, né? Se Daniel já é difícil, às vezes Abacuque fica mais complicado ainda, né? Mas Abacuque ele está ali próximo depois do livro de Naum, ok? Se os irmãos tiverem dificuldade aí, podem consultar o índice no início da Bíblia e localizar a página, fica mais fácil para localização. Está entre Naum e Sofonias, okay? Entre Naum e Sofonias. Meus irmãos, diante do tempo que nós vivemos, achei oportuno, estava refletindo sobre o que pregar nessa volta aos cultos, e nem sempre é fácil decidir o que pregar, e não é por falta de assunto, não, é porque tem muitas possibilidades na Bíblia Sagrada. E eu creio que nesse momento é oportuno nós estudarmos, né, refletirmos, meditarmos no livro de Abacuque, embora nós já tenhamos disponibilizado meditações para os irmãos fazerem em casa, em Abacuque, né? Mas foram meditações. Eu creio que é oportuno nós refletirmos em sermões sobre esse importante livro da Bíblia Sagrada, esse livro bastante relevante da Bíblia Sagrada. Esqueci de tirar a máscara para facilitar a comunicação aqui dos irmãos, com os irmãos. Então nós vamos refletir nesse texto nos próximos domingos, em todo esse livro. É um livro curto, e nós vamos extrair dele lições para as nossas vidas. Vamos orar, pedindo ao Senhor a sua bênção antes que nós venhamos a ler o texto sagrado. Santo Deus e amado Pai, nós, Senhor, nos colocamos na Tua santa presença e lhe pedimos, Pai, que abençoe a nossa vida nesse momento que vamos ler e refletir sobre a Sua palavra, Senhor. Que o Senhor venha a falar profundamente ao nosso coração, que o Senhor venha nos edificar, que o Senhor venha nos ensinar a perseverarmos e a crescermos na fé, quando cada um de nós é assolado por dificuldades, por problemas, por tribulações. Queremos lhe pedir, portanto, Pai, que o Teu Espírito Santo, que inspirou o profeta Abacuque a registrar por escrito esta profecia, esse lamento, essa queixa, que venha agora também iluminar o nosso entendimento, a nossa compreensão da Tua santa palavra. Nós queremos lhe pedir isso em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Só uma dúvida, está saindo pela caixa a minha voz? Tá? Porque acho que está faltando retorno aqui na frente e eu não estou sabendo se está saindo lá. Ok, que bom que os irmãos estão ouvindo. Então, irmãos, vamos ler o profeta Abacuque, do versículo 1 ao versículo 4, será aqui a base da nossa meditação hoje. Diz assim a palavra do Senhor: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda, e Tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência, e Tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos, e assim a justiça é torcida. Amém. Meus irmãos, muito já se escreveu sobre o problema do mal. Há muitos livros, por séculos, né? E outros são escritos no presente, e com certeza outros serão escritos no futuro, por filósofos, por teólogos, até por cientistas, tratando sobre o problema do mal. Porque o mal, ele nos inquieta. Por que existe o mal? Porque há mal no mundo. Porque o mal, ele não consegue ser extinto. Porque mesmo cristãos, mesmo crentes, sofrem e passam e padecem
diante do mal, diante do sofrimento, diante da opressão, tanto o mal físico, o mal natural na natureza, como também o mal moral no mundo. Questões de caráter, questões de comportamento, questões de atitude das pessoas diante do mal que ocorre, sofrimento diante do mal, né, que as pessoas cometem nesse mundo. Então é lícito sim nós perguntarmos, por que existe o mal? Por que nós cristãos, né, devemos perguntar, por que Deus não extingue todo o mal? Por que Deus tolera o mal? Tanto o mal físico, o mal biológico, o mal da natureza, como o mal moral na raça humana. E esse livro do profeta Abacuque tem muito a nos ensinar sobre isso, sobre essa inquietação nossa, sobre essa sua inquietação diante do mal. E eu creio que esse livro, ele pode muito bem nos ensinar como crescer em fé, mesmo quando o mal assola você. Como que você pode crescer em fé, mesmo quando você sofre o mal, mesmo quando você não compreende o mal, mesmo quando você não compreende como Deus está lidando com tudo isso à nossa volta e na sua vida, nós podemos aprender com o profeta Abacuque. O que nós observamos, irmãos, desde o início da oração, dessa queixa, como muitos preferem dizer, essa queixa do profeta Abacuque, nós observamos que desde o início, essa queixa dele, ela vai progredindo no sentido de, à medida que ele vai colocando a sua oração, a sua queixa diante do Senhor, o Senhor vai respondendo a ele vai sendo esclarecido em muitas coisas, embora ele não tenha todas as respostas, mas ele vai crescendo cada vez mais em confiança diante do Senhor, mesmo que ele não fique livre do mal. Então o que nós observamos no livro de Abacuque é um crescimento de fé, de confiança em Deus, de descansar em Deus diante do mal. À medida que ele coloca diante de Deus essa situação, ele vai cada dia mais, a cada momento, ele vai descansando no Senhor e vai confiando cada vez mais no Senhor. Então quando você lê o profeta Abacuque, enxergue isso nele, enxergue esse crescimento de fé, de confiança, essa queixa que no início parece ser até atrevida, quando você vê no seu final, ela dá lugar a uma oração de muita confiança, de muita abnegação, de resignação diante do Senhor. Por isso que nós podemos, sim, observar nesse livro como crescer em fé, mesmo em meio ao mal que nos assola. E esse é o nosso tema do sermão hoje. Cresça em fé, em meio ao mal que assola você. Cresça em fé quando você é assolado pelo mal. Cresça em fé quando nós passamos por essa pandemia. Cresça em fé, quem sabe se você passa por aflições, que você muitas vezes não consegue uma explicação, não consegue ter um porquê disso tudo. Cresça em fé, mesmo que você venha pegar a Covid-19. Cresça em fé, mesmo que alguém próximo a você venha a ser contaminado. Cresça em fé, Deus o livre, de se alguém próximo a você, alguém que você ama, vir a pegar a Covid-19 e vir a falecer. Cresça em fé em momentos assim, como cresceu o profeta Abacuque, como ele amadureceu diante de tudo isso, à medida que ele colocava toda essa situação diante do Senhor. A chave para o crescimento do profeta Abacuque é que ele se queixava e falava com Deus. Ele não se queixava para as pessoas, ele não estava se queixando para o ser humano, uma queixa, uma reclamação incrédula, mas ele ia em confiança diante do Senhor, e ali ele falava com o Senhor. Então a primeira coisa, irmãos, que nós podemos aprender, e é algo que nos ajuda e ajuda você a crescer em fé, mesmo em meio ao mal que te assola, é observar que essa oração é uma oração perseverante. E essa é uma oração perseverante que ensina você a buscar a Deus. Veja que o profeta,
ele usa uma expressão, até quando? Até quando? No verso 2. 2 vezes o profeta Abacuque diz isso. Até quando? Até quando? E nós podemos olhar essa oração de 2 perspectivas. Podemos enxergar esse até quando de 2 formas. Uma incredulidade, até quando? Uma oração atrevida, insolente, pecaminosa. Nós poderíamos enxergar isso, e de fato alguns, quando olham isso, acham um absurdo o profeta dizer para Deus, até quando? Como se ele estivesse dando ordem em Deus, para que Deus fizesse as coisas no seu tempo. Mas também nós podemos olhar, e essa é a visão correta desse texto, olhar esse até quando como uma oração de confiança diante do Senhor. Por que de confiança, irmãos? Primeiro, porque ele está falando com Deus, diante de Deus. Então, é uma oração perseverante diante de Deus, porque ele fala com o Senhor, é confiança diante do Senhor, e ele está perseverando, porque se ele está dizendo até quando, é porque já faz algum tempo que isso acontece. Já tem algum tempo. E provavelmente já tem algum tempo que ele fala diante do Senhor, e pede ao Senhor, e ora ao Senhor. Então essa oração, e esse até quando do profeta Abacuque, expressa essa perseverança confiante diante de Deus em oração. Porque há bastante tempo ele ora, e ele pede ao Senhor, para que o Senhor haja, para que o Senhor intervenha, para que o Senhor faça alguma coisa diante de tudo aquilo que estava acontecendo à sua volta. Então, quando você passar por situações parecidas, como a de Abacuque, que esse até quando o seu não seja um até quando de incredulidade, um até quando de falta de fé, mas sim um até quando de perseverança, quando você insistentemente vai à presença do Senhor e coloca as suas dificuldades, as suas aflições na presença dEle. É interessante nós observarmos, irmãos, que esse até quando, ele é muito presente na Bíblia Sagrada. Não é só o profeta Abacuque que diz, até quando, Senhor? Até quando isso vai acontecer? Até quando eu sofrerei? Até quando a igreja passará por isso? Até quando nós viveremos essa situação? Até quando essa pandemia vai durar? Não é só o profeta, não são só nós que falamos esse até quando. O próprio Deus, em alguns contextos, ele diz até quando? Quando Deus providenciou maná no deserto para o povo, e na sexta-feira antes do sábado, ou melhor dizendo, no 6º dia antes do 7º dia, porque não era sexta-feira, não tinha esses nomes, né? Então no 6º dia, Deus dava em dobro porção para eles, para que no sábado eles não precisassem, de certa forma, trabalhar, para que ali já ficasse o exemplo para eles, de que Deus iria prover para eles, e que eles não necessitariam, então, usar-se daquele dia que era consagrado ao Senhor e para descanso deles, e então buscarem o mantimento. E Deus dava em dobro. Mas o povo, incredulamente, foi lá no sábado, no 7º dia, buscar mantimento. E Deus diz, até quando? Até quando isso vai acontecer? Até quando esse povo vai recusar a minha palavra, vai recusar a minha instrução, vai me desobedecer, não vai me ouvir, vai quebrar a minha lei? Até quando? Quando Deus enviou espias para sondar a terra de Canaã, para que eles pudessem entrar naquela terra e recebê-la por herança, porque Deus havia prometido, o povo ouve o relato daqueles espias, e o povo fica incrédulo, fica amedrontado, e Deus diz, até quando isso vai acontecer? Até quando esse povo irá deixar de me ouvir, deixar de confiar em mim? Até quando isso acontecerá? Quando Jesus opera milagres e ele observa a deficiência de fé dos seus discípulos, a falta de confiança dos seus discípulos, lá em Mateus 17, Jesus também diz, até quando?
eu vou ter que suportar isso? Até quando eu suportarei essa incredulidade de vocês, essa falta de confiança de vocês? Então veja, irmãos, que o próprio Deus, nesses contextos, Ele também diz para nós, até quando? Isso mostra que Deus vê o mal no mundo, que Deus não ignora o mal no mundo, porque Ele mesmo diz, até quando tudo isso vai acontecer? Até quando as coisas serão assim nesse mundo? E para a igreja, até quando a igreja ainda será imatura? Até quando a igreja deixará de se submeter totalmente em fé, em amor ao Senhor nosso Deus? Mas não só isso, irmãos. Nós vemos que essa oração, esse clamor de até quando, é presente até mesmo nos crentes aperfeiçoados em espírito, na glória celestial. Porque lá em Apocalipse, capítulo 6, o verso 10, as almas daqueles que perseveraram em fé, que morreram por causa do testemunho de Jesus Cristo, essas almas diante do altar de Deus clamam: até quando o Senhor não vingará o nosso sangue? Até quando? Então veja que esse clamor de até quando não precisa ser um clamor de incredulidade. Ele pode ser um clamor de incredulidade, de falta de fé, como de fato muitos fazem. Mas ele pode ser, de fato, um clamor de crente, legítimo, que vai diante do Senhor e coloca em perseverança, insistente, até quando, mostrando então que espera no Senhor, que está aguardando em Deus, para que Deus intervenha no mundo, para que Deus faça justiça, para que Deus julgue o mal, para que Deus extingua o mal, pois até as almas dos cristãos que estão no céu clamam diante do trono de Deus. Até quando? Até quando? Então, irmãos, essa oração é uma oração perseverante, que ensina você a buscar a Deus com insistência, buscar a Deus sem desanimar, como o próprio Jesus Cristo nos ensinou, que nós devemos orar incessantemente, sem esmorecer, sabendo que Deus, Ele pode, sim, no nosso tempo, na nossa perspectiva, tardar, mas Deus cumpre o seu propósito. Mas em segundo lugar, irmãos, essa é uma oração confiante, que ensina você a confiar na providência de Deus, a confiar na providência de Deus. Observe que o profeta não só diz até quando, no verso 2, 2 vezes, mas o profeta também diz por quê, 2 vezes. Por quê? No verso 3, por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há litígios e surgem discórdias. Então ele diz 2 vezes, por quê? Por quê? Por que as coisas são assim? Por que essas coisas ocorrem? Por que Deus não faz algo? Por que Deus permite? Por que Deus deixa que você passe por isso? E essa oração, esse porquê, então deve te ensinar a confiar na providência. Porque, irmão, se o profeta está diante de Deus dizendo porquê, é porque então ele acredita que há uma resposta, não é? Ele acredita que há um propósito nisso. Ele acredita que há um sentido nisso. Ele acredita que Deus tem na sua providência misteriosa, incompreensível, insondável, Ele tem algum motivo, Ele tem algum propósito santo, Ele tem algum plano por trás de tudo isso. Então é por isso que Ele diz por quê? Porque Ele quer entender. Ele não sabe o motivo, mas Ele quer entender por que Deus permite isso. E esse porquê então revela indiretamente que o profeta entende que há um sentido em tudo isso. Um sentido que ele não compreende, um sentido que ele não sabe qual é, um propósito que ele não conseguia perceber naquele momento. Um sentido que para ele não vinha à mente. Mas ele entende, há um sentido, há um propósito. É como como Jó. Jó passou por muitas aflições.
E nas suas aflições ele clamou diversas vezes. Por quê? Por quê? Mas nós percebemos que a oração de Jó, em vários momentos, ultrapassaram o limite do santo para o pecaminoso. É por isso que Deus, no final da sua oração, repreende a Jó também. Não é só os amigos de Jó que são repreendidos no livro de Jó, mas o próprio Jó é repreendido, porque ele se queixa diante de Deus, não uma queixa de fé, mas uma queixa que em muitos momentos ultrapassou ali o seu limite. E Deus então desafia Jó. E Deus diz a Jó: Jó, onde é que você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Jó, me explica como é que isso aqui ocorre na natureza, Jó. Você entende como isso aqui é formado, como o orvalho se forma, como a geada se forma? Você entende essas coisas, Jó? E assim, a princípio não faz sentido as perguntas que Deus faz para Jó, porque Jó passou o livro todo fazendo perguntas para Deus, mas no final é Deus quem faz perguntas para Jó, e Deus não responde nada a Jó das suas perguntas. Mas no final fica muito claro para Jó e as perguntas de Deus a Jó tinham essa finalidade, era mostrar para Jó que se ele não compreendia as coisas ao seu alcance, na natureza, que ele poderia pegar, que ele poderia testar, e se naquele tempo já houvesse, como há no nosso, um microscópio, ele pudesse então olhar para um microscópio para aquelas coisas, ele poderia então sim entender muito daquilo que Deus fez. Se ele tivesse naquele tempo um telescópio, ele poderia apontar o telescópio para os céus e investigar o universo, investigar o cosmos, olhar as estrelas, olhar as galáxias, os quásares, e ele poderia entender, quem sabe, muito daquilo que Deus fez, porque isso faz parte da natureza à nossa volta, da criação. Mas a pergunta de Deus para Jó se via para mostrar: olha, Jó, se você não tem resposta para aquilo que está aí diante de você, se você não consegue compreender aquilo que está palpável para você, como é que você vai compreender a minha providência? Como é que você vai compreender o meu propósito? Porque o meu propósito, o meu pensamento é maior que o seu pensamento. Então Jó, diante de tudo isso, ele apenas descansa na provisão de Deus, na providência de Deus. Ele descansa não nas respostas que Deus daria a ele, mas ele descansa no fato de que Deus sabia o que estava fazendo e que ele era ignorante de tudo. Então, irmãos, essa oração do profeta Abacuque é uma oração confiante, e essa oração confiante dele deve ensinar você a confiar na providência de Deus. Esse porquê nos lembra que Deus tem um motivo, Deus tem um propósito. Deus pode dizer para nós, como Deus de fato diz para Abacuque, depois nós vamos ver isso, do profeta Abacuque, à medida que o livro discorre. Mas em muitos momentos, como foi o caso de Jó, Deus não deu a resposta do porquê. Mas independentemente de Deus nos dar a resposta ou não, a fé deve descansar no Senhor, mesmo quando não tem todas as respostas, mesmo quando não tem a resposta por quê? Por que eu passo por isso? Por que a minha vida é difícil? Por que eu tenho que lutar a vida toda com essa enfermidade? Por que a vida de outros é muito mais fácil do que a minha? Como o salmista no Salmo 73 faz, não é? Por que os outros vivem assim tão bem e eu sou afligido todo dia? Por quê? Por quê? Muitas vezes nós não teremos a resposta do porquê. Mas a fé nos fará descansar no Senhor. E não significa que você deva parar de perguntar, mas que você deva continuar confiando de que Deus tem um propósito. E que em muitos momentos Deus pode mostrar para você, como mostrou para Abacuque, depois de ele clamar: Senhor, por quê, por quê, por quê? Você pode ter, sim, um sentido para tudo aquilo. Mas o maior sentido, irmãos, é saber: Deus é um Deus de providência. E Deus guia todas as coisas de uma maneira misteriosa, como o profeta Isaías registra. Deus é um Deus misterioso, que age de maneira misteriosa, de uma maneira que nós muitas vezes não compreendemos o seu agir. E Ele permite somente aquilo que é conforme o seu plano eterno para conosco. Então essa oração confiante pode ensinar você a confiar na providência de Deus. E em terceiro e último lugar, é uma oração mediadora.
É uma oração mediadora que ensina você a confiar em Cristo. Ensina você a confiar em Cristo. Porque, irmãos, o que o profeta está fazendo aqui, nas suas queixas, na sua oração diante do Senhor? Ele está colocando-se como um profeta diante de Deus. E o profeta tinha, assim como o sacerdote tinha, um papel de mediação. E o profeta então fala diante de Deus, pelo povo dele, pelo sofrimento, pela maldade, pelo mal que havia ali no meio do povo, pela injustiça que havia, pelo pecado que ainda não tinha sido extirpado da vida daquele povo. E Deus então, o profeta então leva diante de Deus, como um mediador, como um intercessor, essa situação do povo e fala com o Senhor. E então ele recebe do Senhor a resposta dele para aquele povo. Tanto é que depois, a resposta de Deus não é para o profeta. Veja o verso 5, nós não lemos, mas olha o verso 5. Olhe entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo tal obra, que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Então veja que a resposta de Deus não é olhe, Abacuque, mas é olhem, povo. É no plural. A resposta de Deus não é para o profeta individualmente, mas é para todo o povo, porque ele estava ali como um mediador do povo, como intercessor do povo. Como o Senhor Jesus Cristo é o nosso intercessor. Abacuque, como profeta, é o tipo do verdadeiro profeta que é Jesus Cristo. Aquele que intercede por nós, em meio ao mal, em meio ao nosso sofrimento. Aquele que vê a nossa aflição, que vê o nosso pecado. E como diz o escritor aos Hebreus, ele vive o tempo todo a interceder por nós, diante do Senhor. A clamar por nós diante do Senhor. A pedir por nós diante das nossas aflições, diante do nosso sofrimento. Ele conhece a nossa vida, ele conhece o que nós passamos. O profeta Abacuque era um mediador imperfeito, era um profeta imperfeito, mas ele apontava, como todo profeta, apontava para o verdadeiro mediador, que é o Senhor Jesus Cristo. Aquele que não só viu a nossa aflição, nosso sofrimento, mas ele tomou sobre si a nossa aflição. Ele passou por essa aflição, não obrigatoriamente, mas espontaneamente. Encarnou-se, tornou-se homem, cresceu como ser humano, aprendeu como todo ser humano tem que aprender a confiar no Senhor, a confiar no Pai. E então deu a sua vida perfeita, justa, sem pecado, para nos salvar. Então, o profeta, irmãos, pergunta a Deus, e Deus responde ao povo. Deus responde ao povo, porque ele estava ali nesse papel de mediador. Um mediador como o Senhor Jesus Cristo, que sabe das nossas aflições, sabe das suas aflições. Então, quando você for diante do Senhor e você perguntar até quando, saiba que o Senhor Jesus Cristo tem a resposta. Os irmãos recordam que o reverendo Jailson gravou um sermão para a igreja, e lá em Apocalipse capítulo 5 nós vemos que o Cordeiro de Deus que foi morto é digno de abrir o livro e quebrar os seus selos, quebrar os selos e abrir o livro. E o livro da história, o livro do propósito de Deus para a humanidade, o livro do propósito de Deus para a igreja. Ele tem a resposta para o até quando isso vai durar. Ele tem a resposta do porquê isso acontece comigo e com você. Ele tem tudo isso nas suas mãos, porque ele é digno de ter o livro, de saber o propósito e de desenrolar esse propósito na história. Nós não somos dignos. Ninguém no céu e na terra é digno de conhecer esse propósito perfeitamente, a não ser aquele humano que é o Senhor Jesus Cristo, também o Filho eterno, o de Deus. Então essa é uma oração mediadora, e ela mostra para você que você deve confiar no mediador perfeito, que é o Senhor Jesus Cristo. Saiba que Ele vê a nossa situação, Ele vê o que a igreja está passando, e Ele tem todo o poder no céu e na terra para fazer cessar essa pandemia, como também tem toda a autoridade e poder para mantê-la pelo tempo que Ele quiser.
O que nós precisamos é aprender a confiar, irmãos, que nós estamos nas mãos do Senhor, que Ele nos sustenta nas suas mãos, e Ele vai nos guardar, e vai nos fazer perseverar até o fim. Então cresça em fé em meio ao mal que assola você, que você possa usar as aflições como um meio de confiar mais em Deus, de perseverar em oração insistente diante do Senhor. Até quando, Senhor? Até quando isso vai durar? Ó Senhor, venha. Ó Senhor, volte. Ó Senhor, venha livrar a tua igreja, venha glorificar a tua igreja na tua presença. Como o livro de Apocalipse encerra, o Espírito e a noiva dizem vem, e aquele que crê diga vem, e o profeta João então diz amém, vem Senhor Jesus. Essa deve ser a nossa oração, esse até quando, e esse venha Senhor. Então que você possa aprender com o profeta Abacuque, a confiar no Senhor, a fazer sim essas perguntas, até quando, por quê? Mas de uma maneira que expresse confiança em Deus, de uma maneira que expresse que você sabe que somente o Senhor Jesus Cristo tem as respostas para isso, e somente Ele pode nos fazer compreender que Ele está no trono do universo, e Ele governa todas as coisas, conforme o seu soberano, bom e santo propósito, e para o bem do seu povo. Que você possa, de fato, em tudo que você passar, em toda aflição e mal que você experimentar, possa descansar no Senhor, possa se refugiar debaixo das suas asas, sabendo que Ele te guarda, Ele está com você, mesmo em meio às aflições. Vamos orar? Vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Santo Deus e amado Pai, nós queremos, Senhor, nesse momento, colocar a nossa vida diante de Ti, porque sabemos que temos na Tua presença, no Teu lado direito, Pai, o mediador santo, perfeito, que dia e noite vive intercedendo por nós, dia e noite vive olhando para nós, vendo as nossas aflições, vendo o mal que está à nossa volta, e Ele mesmo se inquieta, e Ele mesmo pergunta diante do Senhor, como perguntou diante dos seus discípulos, até quando tudo isso acontecerá? Até quando haverá imperfeição no teu povo? Até quando haverá mal no meio da igreja, Deus? Ó Pai, que o Senhor venha a nos fazer e nos ensinar a olhar para esse mediador, que de maneira santa, insistentemente, fala e ora e roga por nós na Tua presença, Pai. Que possamos descansar no fato de que Ele tem o livro, porque somente Ele é digno de saber os desígnios do Senhor para a nossa história. Abençoe o Teu povo, ensine o Teu povo a crescer em fé, mesmo em meio ao mal, mesmo assolado pelo mal. Nós lhe pedimos, Pai, porque confiamos no nosso sumo sacerdote, no nosso supremo profeta, mediador, que é o Teu Filho Jesus Cristo. Amém.